Vocês sabiam que o aeroporto mais movimentado do mundo e o refrigerante mais vendido no mundo tem origem com a mesma pessoa? Então senta que lá vem história! Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem! O Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta está localizado no que antes era o Atlanta Speedway, uma pista construída em 1909 pelo fundador da Coca-Cola e ex-prefeito de Atlanta, Asa Candler, e o filho dele, que tinha o nome de Asa Candler Jr., o empresário de Atlanta, Ed Duran. Será que alguém que tem o nome de Asa está predestinado a se envolver com a aviação? Talvez sim. E como o filho também tem o mesmo nome, deve ser uma família biplano, hein? Muito engraçada esta piada. É verdade. O local foi escolhido por ser uma das poucas áreas relativamente planas lá da região. E os Candlers organizaram... Quando eu falo assim, os Candlers, não parece essas séries de novela de fofoca, né? Os Candlers. Então, os Candlers organizaram uma empresa chamada Atlanta Automobile Association, que construiu a pista numa área de 287 acres, em 14 propriedades diferentes. E essa pista acabou ficando conhecida como Atlanta Motor Speedway, ou Candler Raceway, ou Automobile Speedway e Atlanta Raceway, que foi inaugurada lá em 9 de novembro de 1909. Depois de tanto falar em Raceway, que quase rima com Friday, oi? Que tal uma Black Friday antecipada do Cambly, hein? Ah, rapaz, eu sei que você estava aí só esperando a maior oferta da história com bônus exclusivo, mas é apenas para quem chegar antes, hein? Presta atenção. Quem se antecipar leva 60% de desconto nos planos Cambly e Cambly Kids e ainda ganha um mês extra totalmente grátis. Isso que é Black Friday, hein, my friends? São planos a partir de R$ 74, mas ó, essa oferta é exclusiva da Black Friday antecipada. Então quem compra antes tem mais vantagem, hein? Usa o meu código PREBF Aviões e não deixa passar a maior oferta que o Cambly já deu. But run like crazy, porque é só até sexta-feira, dia 21/10, hein? Cambly é a melhor plataforma online para aprender inglês. E também tem código para os kids, hein? É o PREBF Aviões Kids. Aliás, você sabe como é que se pronuncia Atlanta em inglês? One of the things that amazes me is the way that you guys from Atlanta pronounce Atlanta. I mean, I cannot say the way you guys do it. How do you pronounce? If I'm pronouncing it correctly, I should say Atlanta, but it usually comes out sounding like Atlanta. Atlanta. Alright, got it. Então o link está aí na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Vamos, corre! Mas voltando para os nossos raceways, o autódromo dos Candlers não foi um sucesso e fechou após apenas uma temporada de corrida. Daí o Asa Candler Jr. começou a organizar shows e corridas aéreas nesse campo que ficou lá. E depois foi adicionando mais corridas de motocicletas e carros. E aí o pai dele, o Asa Candler Sr., acabou pensando uma maneira de reduzir as perdas. Ele fechou a pista e botou a dívida no nome do filho dele. Aí a propriedade foi a leilão pela justiça. Como era do filho dele, então ele pôde dar um lance e readquiriu a pista, que valia $500 mil por meros $1.000 lá em 1914. Todo dia um malandro e um otário saem de casa. Então, ó, não é à toa que ele transformou a Coca-Cola num império. Em março de 1919 foi anunciado que Asa Candler... Não, tá difícil falar Asa Candler. Foi anunciado que Asa
Candler Sr. concordou em doar o uso dessa propriedade para fins de um local de pouso de aeronaves. Lembre-se, naquele tempo ainda não se usava o termo aeroporto, estava tudo começando. E aí apareceu William B. Hartsfield, que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento e no progresso desse novo aeroporto, e trabalhou ali incansavelmente para promover Atlanta como um centro de aviação de classe mundial. Ele era vereador e membro do Conselho Municipal na década de 1920 e foi presidente do primeiro Comitê de Aviação do Conselho Municipal de Atlanta, liderando a transformação da pista abandonada em um aeroporto. E aí o primeiro serviço de linha aérea regular de Atlanta ocorreu na manhã de setembro de 1926, quando um avião da Florida Airways decolou às 6 da manhã com destino a Macon, Jacksonville, lá em Tampa, depois Fort Myers e Miami. Quase simultaneamente, uma segunda aeronave partiu de Miami e seguiu a mesma rota em direção a Atlanta. Enquanto o voo matinal deixou Atlanta quase desapercebido, uma multidão de mais de 15 mil pessoas compareceu lá para testemunhar a chegada histórica do voo vindo de Miami às 3h31 da tarde. Será que a tarde é o horário nobre para audiência em aeroporto ou assistir o pouso era muito divertido nessa época? Infelizmente, os aeroportos ao longo da rota ainda não estavam equipados para operações noturnas. E aí, como existiam atrasos frequentes por causa do tempo, meteorologia, então não deram para as companhias aéreas que estavam iniciando nenhuma vantagem sobre as ferrovias. E essas companhias entregavam correspondências. E a empresa acabou encerrando as operações em Atlanta depois de 3 meses, deixando a cidade e o novo aeroporto sem nenhuma linha de transporte regular. Agora vamos ver, hein? Para perder concorrência com o trem, dá para imaginar o tamanho dos atrasos desses voos aí? Em agosto de 1927, a Santa Mani Gulf Coast Airways, que era sediada em New Orleans, iniciou um voo para Atlanta, seguida pela Pitcairn Aviation, que se tornaria a Eastern Airlines. O desenvolvimento do aeroporto ali durante os anos de 1927 progrediu num ritmo muito mais rápido, com a construção de vários novos edifícios e hangares. Até o Charles Lindbergh visitou o aeroporto em 1927, e durante a visita, o Lindbergh acabou afundando até os tornozelos na lama, depois que o avião dele ficou preso no barro vermelho lá da Geórgia. Não precisa nem dizer que nem pavimentação existia lá em 1927, né? E tem a história do Charles Lindbergh aqui no canal, hein? Dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Com milhares de espectadores na rua para ver o Charles. Aliás, foi o maior encontro público da história de Atlanta na época, viu? E aí o Lindbergh acabou fazendo um discurso para uma multidão de 20 mil pessoas, promovendo o desenvolvimento da aviação comercial e dos serviços de correio aéreo. O aeroporto mesmo foi oficialmente aberto ao público em 31 de dezembro de 1927. Os voos comerciais em Atlanta durante o final da década de 20 recebiam seus passageiros nos hangares, que eram estruturas construídas para simplesmente abrigar e consertar os aviões. Não era para receber pessoas. Já pensou você embarcar lá e ver o mecânico lá mexendo na vela do motor do seu avião? Não é legal, né? Principalmente para quem tinha medo de voar, não devia ser nada agradável. O primeiro verdadeiro terminal de passageiros em Candler Field foi o edifício Eastern Air Transport, que foi inaugurado em 1930. O edifício incluía, esse sim, uma sala de embarque para passageiros, tinha escritório administrativos e tinha um hangar. Em poucos anos, o aeroporto viu a construção de mais de uma dúzia de edifícios, pistas novas, 2 novos terminais de passageiros, enquanto os aviões progrediam rapidamente dos modelos lentos, barulhentos e desconfortáveis lá do final dos anos 20 e do início dos anos 30 para coisas melhores. A Eastern Air Transport operou 4 Ford trimotor entre 29 e 1933. Vocês lembram do Ford trimotor, né? Eu já voei nele, ó, tá nesse vídeo aqui. Eram aeronaves totalmente metálicas, que já eram superiores aos outros aviões de passageiros que usavam madeira e metal, tá? Lá da década de 1920. Só que a fuselagem era de metal ondulado, então ela zumbia, vibrava durante o voo e tornava uma conversa normal dentro da cabine quase impossível. E aí no início dos anos 30, a Eastern Transport e a Delta Air Service, que tem sede em Monroe, na Louisiana, discutiram os planos da Eastern para disputar um contrato postal entre Atlanta e Fort Worth e subcontratá-la com a Delta. Como não venceu, a Delta interrompeu o serviço ao longo
da única rota que ela tinha, e vendeu esses aviões e voltou para o negócio de pulverização agrícola por um tempo. As viagens aéreas em Atlanta deram um grande salto lá no final de 1934. Foi quando a Eastern Airlines introduziu o Douglas DC-2, considerado por muitos como o primeiro avião moderno. Enquanto a Eastern Airlines e outras grandes companhias aéreas utilizavam o DC-2 para 14 passageiros em 1934, a Delta Airlines, que era menor, introduziu o Lockheed Electra para 10 passageiros em dezembro de 1935. Foi a primeira aeronave totalmente metálica da companhia. E não, se eu falei Electra, Lockheed Electra, você está pensando que é aquele que voa aqui na ponte aérea, tá? Mas não é. É um pequenininho, que era o que a Amelia Earhart estava dentro e acabou perecendo. Quando o grande, para a época grande, né, o Douglas DC-3 de 21 passageiros entrou em serviço com a Eastern em 1936, percebeu-se que aquelas pistas lá de Atlanta eram curtas demais. Eram marginais para aviões totalmente carregados e inadequadas para operações em voos em condições climáticas abaixo das ideais. Mas foi só quando um DC-3 escorregou no final de uma pista molhada que a cidade prometeu reformar o aeroporto, que entrou na década de 1940 com uma nova torre de controle e um prédio administrativo mais moderno. E o tráfego continuava crescendo rapidamente à medida que as companhias aéreas conquistavam novas rotas. Agora já tinha DC-2, DC-3, aviões elegantes e modernos. Em 1940, Atlanta e a Delta assinaram um acordo e a cidade concordou em contribuir para a construção de um novo hangar e prédio de escritórios para a Delta, caso a Delta mudasse a sede para Atlanta. A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial em 1941, aí sim, teve um grande efeito nas companhias aéreas. Tanto a Eastern quanto a Delta cederam aeronaves para o exército e engajando no treinamento de pilotos, mecânicos e operando contratos militares e voos de carga, e modificaram e revisaram milhares de aviões militares para vários teatros de guerra. E aí o aeroporto de Atlanta também serviu para o esforço de guerra e se tornou uma grande base militar. Daí, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, começou uma época de expansão sem precedentes para as companhias aéreas em todo o mundo. A capacidade de assentos disponíveis mais que dobrou entre 1945 e 1946. E muito desse crescimento aconteceu quando chegaram os Douglas DC-4 de 4 motores. O DC-4 ele podia transportar mais do que o dobro da carga de um DC-3 e era 50% mais rápido. A Delta inaugurou o serviço Douglas DC-4 em março de 1946. O avião de 40 passageiros era considerado enorme e a sua chegada a Atlanta atraiu uma grande multidão para ver. Imagina a multidão que veio para ver o A380 aqui em Guarulhos. Imagina todo mundo indo para ver um avião de 40 passageiros lá em Atlanta. Os primeiros motores a jato foram desenvolvidos durante a guerra e as companhias aéreas já estavam cutucando lá. Os fabricantes falaram, queremos avião a jato também, hein? Já na próxima década. E até que pudesse ser determinado que tipo de instalação seria necessária para acomodar a próxima geração de aviões comerciais, a cidade acabou criando um terminal temporário. Esse prédio ele foi construído na antiga área da base aérea, no canto noroeste do aeroporto, usando o máximo possível de material reaproveitado dos antigos prédios militares. E foi projetado para ser convertido em um hangar quando o terminal oficial fosse aberto. E esse terminal oficial acabou inaugurando em 1961 e se tornou parte do complexo de aviação geral Hangar One. Se fosse por aqui, o temporário virava definitivo. 4 dias depois da inauguração desse novo terminal, a cidade ganhou uma terceira companhia aérea. Era a Capital Airlines, que começou a operar entre Atlanta e Nova York. Só lembrando aqui, tá? Em 1956, o aeroporto municipal de Atlanta já era o centro de conexão aérea mais movimentado do mundo. E o tráfego tinha ultrapassado em muito a capacidade do terminal temporário. A Delta introduziu o serviço de jato puro em Atlanta em setembro de 1959, quando se tornou a primeira companhia aérea do mundo a operar o Douglas DC-8. Voo inaugural foi de Idlewild, lá em Nova York, até
agora é JFK, né, o JFK, até Atlanta. E depois de quase uma década de planejamento e vários anos de construção, o moderno terminal de Atlanta foi inaugurado em maio de 1961 e foi o primeiro no mundo a ser construído especificamente para aeronaves a jato. Na época era o maior terminal de passageiros do país, com 60 hectares, quase 1 quilômetro de saguões, 48 portões de embarque com estacionamento para 52 aeronaves. A gente tem aeroporto hoje que não tem isso, tá? O layout era bastante típico de grandes aeroportos lá do início dos anos 60. O terminal central de 2 andares apresentava um saguão de venda de passagens no andar de cima e a retirada de bagagem no andar de baixo, com longos corredores que se estendiam do prédio principal. Eu tô só querendo dizer que os aeroportos foram inventados nessa época aí, lá em Atlanta, tá? Quando o moderno terminal Jet Age foi inaugurado, o antigo terminal temporário, que serviu a cidade por 13 anos, foi desmontado e realocado. Pasmem, esse novo terminal excedeu a capacidade projetada no ano que foi inaugurado. Uma das razões é que esse terminal Jet Age era tão diferente de tudo que a maioria dos moradores da cidade já tinham visto ou experimentado, que o aeroporto ficava lotado de turista durante o primeiro ano depois da abertura. 9,5 milhões de pessoas passaram por esse terminal no primeiro ano. Aqui no Brasil não era muito diferente na época, com a população das cidades tendo passeio ao aeroporto como um programa de final de semana. Só que a quantidade de pessoas era muito menor. Tanto que Congonhas era apelidado de Praia de Paulista, vocês lembram disso? A década de 70 começou em grande estilo e com uma grande dor de cabeça, com a introdução do Jumbo Jet. A Delta iniciou o serviço com o Boeing 747 em 1970. E diferente de qualquer avião comercial anterior, o 747 tinha 2 corredores, 2 andares e cabines tão largas quanto uma sala de estar. E por consequência, carregava um monte de passageiros por voo para um aeroporto que já estava congestionado. Então o ex-prefeito de Atlanta, William B. Hartsfield, faleceu em 1971. E no dia em que completaria o seu 81º aniversário, o aeroporto foi renomeado em sua homenagem. O nome do aeroporto foi então alterado novamente, acrescentando Internacional, quando a Eastern Airlines iniciou os voos para o México e para a Jamaica, que era o primeiro serviço internacional de Atlanta. No final já da década de 1970, a aprovação da Lei de Desregulamentação das Companhias Aéreas, que aconteceu em 1978, foi seguida por uma avalanche de novas companhias aéreas. Os voos transatlânticos começaram com o serviço direto da Delta para Londres, seguido pela chegada de várias companhias aéreas europeias. A Sabena Belgian World Airlines foi a primeira, inaugurando voos para Bruxelas em junho de 1978, usando o Boeing 707, e depois usaram o 747 e DC-10, conforme o tráfego ia aumentando. As instalações do aeroporto estavam tão superlotadas que a Delta e a Eastern recorreram ao estacionamento remoto de aeronaves, transportando passageiros por via terrestre do terminal para os aviões. Eles utilizavam uma espécie de portão de embarque móvel, que é uma ideia até bem engenhosa. Como não tinha espaço para expansão, as companhias aéreas encontraram maneiras criativas de acomodar mais aeronaves, compartilhando portões ou estacionando em ângulos que criam espaço para um ou mais aviões em cada portão. O antigo terminal, construído para receber 18 milhões de passageiros por ano, estava acomodando 42 milhões por ano. O último dia de operação do antigo terminal foi em 1980, em setembro, e no dia seguinte do fechamento do Jet Age, o enorme novo terminal de passageiros de Atlanta, o maior do mundo, abriu para operação. Apelidado de Midfield por causa da localização central entre as pistas, o complexo ainda está em operação até hoje, tendo sido ampliado ao longo dos anos. Como o tráfego sobrecarregou o terminal Jet Age quase imediatamente depois da inauguração, a cidade financiou estudos já lá em 1964 para determinar como lidar com o crescimento explosivo que certamente deixaria o aeroporto congestionado em um futuro próximo. Posso te falar? Isso é que é ter visão de futuro, viu? Lá os caras planejam sempre olhando para o futuro. Depois de um período de estudo de 2 anos, a Comissão de Planejamento Metropolitano da região recomendou um novo terminal entre as pistas, que poderia ser continuamente expandido para lidar com esse crescimento. E aí, em 1977, o projeto foi finalizado. 2 terminais lado a lado no lado oeste do complexo, com 4 saguões paralelos ligados por um shopping subterrâneo com um sistema ferroviário automatizado
e esteiras rolantes. O shopping subterrâneo poderia ser estendido para o leste e saguões adicionais poderiam ser adicionados à medida que o tráfego aumentasse no futuro, o que realmente acabou acontecendo. O aeroporto também teria uma estação do MARTA, que é o Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority, facilitando o acesso até a cidade. Em 1984, mais um aumento de tráfego, com a abertura da quarta pista de pouso, que poderia suportar os maiores aviões da época. Depois do fim da Eastern, lá em 1991, o aeroporto foi quase que monopolizado pela Delta Airlines, o que só mudou com a entrada da companhia de baixo custo, a ValueJet, que começou com o serviço low cost entre Atlanta e a Flórida em outubro de 1993, usando, curiosamente, os DC-9s que anteriormente eram da Delta. Depois de uma série de incidentes e acidentes graves no Everglades, que por acaso eu contei aqui no episódio 754, a companhia aérea foi suspensa em 1996. Depois de retomar os voos, a ValueJet foi comprada pela Southwest em 2011. O aeroporto passou por uma reforma de 250 milhões de dólares em preparação para as Olimpíadas de 1996. A peça central foi um átrio de 3 andares localizado entre os terminais sul e norte, que foi uma tentativa bem sucedida de fornecer uma aparência mais arquitetônica para aquele aeroporto, que ele era muito frio. Em 2000, Hartsfield foi reconhecido como o aeroporto mais movimentado do mundo, tanto em termos de tráfego de passageiros, quanto em pousos e decolagens. E depois de acomodar mais de 78 milhões de passageiros e mais de 900 mil pousos e decolagens em 1999. Só para você ter uma ideia, o aeroporto tem 100 restaurantes próximos aos 195 portões de embarque. E neles, depois do 11 de setembro, todos os utensílios pontiagudos devem ser amarrados às mesas e contabilizados para que as pessoas não levem esses utensílios para bordo. Em 2006, a 5ª pista de pouso foi inaugurada e uma vez por ano ela é fechada e utilizada para uma corrida a pé. A corrida tem o slogan "Você voou sobre ela, dirigiu embaixo dela e agora corre nela". Bem fraquinho esse slogan americano, né? Alguém imagina interditar uma pista de aeroporto mais movimentada do mundo para fazer uma corrida? Os americanos fazem. De 1999 a 2019, o Aeroporto Internacional de Atlanta manteve a posição como o aeroporto mais movimentado do mundo. 110 milhões de passageiros passando pelo terminal naquele ano. Isso é mais gente do que o 13º país mais populoso do mundo. É muita gente. Aí veio a crise de 2020, com a pandemia, e ele perdeu essa posição para o aeroporto de Beijing. Olha só que coisa, hein? Pensar que tudo isso começou como um negócio que não deu certo para o dono de uma fábrica de refrigerantes. Algumas partes da história da civilização são muito irônicas, não é mesmo? Gostou de conhecer a história do aeroporto de Atlanta, então? Senta o dedo no like aí, se inscreva no canal se não for inscrito e considere apoiar para a gente continuar com essas pesquisas e trazer esse conteúdo para vocês. É só clicar no botão Seja Membro. O seu nome aparece aqui, ó, junto com todos esses amigos e você ainda tem 5% de desconto na loja do Aviões e Músicas para comprar a camisa polo bonitona que nem essa, hein? Um grande abraço e até o próximo voo!